Isso é uma discussão completamente inútil, sabe? É uma discussão completamente inútil. Quem conhece a formação da humanidade, né, a história de formação da humanidade, sabe que tudo é uma apropriação cultural. Se você pega o Brasil, né, por exemplo, e vai estudar, né, a formação cultural do Brasil, você vai ver que tudo aqui basicamente é uma apropriação cultural, né, de outros povos. E qual é o problema nisso? É por isso que esse negócio de apropriação cultural, como eu falei, não faz sentido. Porque não existe apropriação cultural, existe cultura, né? E cultura é apropriação e expropriação, ou seja, a gente imita, né? A gente pega elementos da cultura de um povo e incorpora a nossa cultura, assim como o outro povo pode pegar elementos da nossa cultura e incorporar a cultura deles. E não tem nada de errado nisso. Então, por que criou-se uma celeuma em torno desse assunto? Porque as pessoas olham para a cultura, né, com um olhar de superficialidade, total superficialidade. Então, as pessoas estão preocupadas em saber se o outro usa turbante ou não, né? Se uma mulher branca está usando turbante, aí temos uma apropriação cultural. Se uma mulher branca está usando tranças, aí tem... Pelo amor de Deus, gente. Ah, não, não dá. É só fazer meu curso. Não, mas falando sério, não existe uma resposta única para isso, porque as pessoas usam se não fosse o feminismo, para várias coisas, como por exemplo, se não fosse o feminismo, você não poderia trabalhar. Se não fosse o feminismo, as mulheres não poderiam viajar sem os maridos. Se não fosse o feminismo, as mulheres não poderiam dirigir. Se não fosse por causa do feminismo, as mulheres não poderiam usar calça. E por aí vai. Então, para cada uma dessas afirmações, existe uma contra-afirmação, existe uma resposta. E todas elas, de fato, eu abordo no meu curso. Eu estava brincando, mas não estou brincando, entendeu? Não, não tem grupo no Telegram, mas está rolando os grupos no WhatsApp. Eu e a minha equipe, a gente está usando esses grupos para passar todas as informações para as pessoas que estão interessadas no curso, né? O pessoal que se cadastrou. Então, se você quiser, é só clicar aqui. Já sim, e algumas vezes. Quando eu fui lá no Vênus Podcast, eu até comentei com as meninas sobre um episódio que rolou há um tempo atrás de uma feminista, líder de um movimento aqui no Brasil, que desejou que eu fosse estuprada. E vocês desconfiam qual foi o motivo para ela desejar que eu fosse estuprada? Não que exista uma justificativa, né? Mas enfim. O motivo é que eu não sou de esquerda. Só isso. Olha, eu tenho certeza que essa se não for a mais importante, é uma das mais importantes decisões da sua vida, né? E você não pode perguntar isso pra mim. Não pode, porque eu não conheço você, né? Eu não conheço seu marido, eu não conheço a sua família. Eu não posso dizer de que maneira você vai estruturar toda a sua vida familiar se eu não lhe conheço. Então eu sugiro que você peça esse conselho a um amigo. Boa, garota! Fico muito feliz, viu? Será muito bem-vinda. O curso está ficando muito legal, as aulas estão ficando muito boas, modéstia à parte, e eu vou adorar ter vocês lá comigo. Ó, sabe um livro que me ajudou muito, que tirou muitas das minhas dúvidas, respondeu muito dos meus questionamentos? Foi o livro A Fé Explicada. Então, anota aí essa sugestão, porque eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar. Com certeza. Ai, tem um cabelo aqui. Um dos meus objetivos com esse curso é fazer com que ele seja acessível a todo mundo, né? Que ele consiga ser compreendido por pessoas de todas as idades. Então, sim. Eu vou te dar uma resposta que eu daria para uma irmã, tá? Que me perguntasse isso. Eu não tenho nem irmão, mas se ela perguntasse, era isso que eu ia dizer para ela. Crescendo, amadurecendo e se tornando uma pessoa adulta com outras prioridades na vida. É muito difícil que eu esteja errada nisso que eu vou dizer, tá? Eu acredito que essa sua preocupação é uma preocupação de alguém que não atingiu nenhum nível de maturidade ainda. Então você precisa correr atrás disso. Porque você se importar com uma amiga que, né, na sua cabeça, tá querendo se arrumar mais do que você, realmente é inexplicável, assim. Uma pessoa adulta jamais teria essa preocupação.
A partir do momento que você assume responsabilidade na sua vida, né? Que você começa a entender que viver não é somente esperar amor e carinho dos outros e comidinha na boca e tudo mais, porque esses desejos, eles aparecem normalmente nas primeiras fases da nossa vida, né? Quando a gente é criança, na nossa infância, que a gente tem esses apetites materiais, né? Depois que a gente cresce, se torna adulto, as nossas questões passam a ser questões muito mais profundas, né? E muitas vezes de uma profundidade espiritual mesmo. Então a gente não está mais preocupado que o amigo se arruma, que a amiga se arruma mais do que a gente. Na vida adulta, a gente se preocupa com o legado que a gente vai deixar quando morrer, né? De que maneira eu vou impactar a vida das pessoas enquanto eu estou aqui? De que maneira eu posso ser útil e servir aos outros? Então você percebe que essas questões são questões muito mais profundas, são questões que merecem muito mais a nossa atenção, porque imagina só, você parar para pensar no que você vai deixar quando morrer, entendeu? Só que até atingir um certo nível de maturidade é impossível você se fazer esse tipo de pergunta, é impossível você ter esses questionamentos, porque toda a sua vida está voltada para o campo afetivo. Então, quando uma... Ai, tô toda borrada, não? Tô não. Então, quando uma amiga aparenta se querer se arrumar mais do que você, isso te dói na alma. Quando um amigo te ignora ou para de falar com você por algum motivo, isso dói na alma. Mas por que dói tanto quando isso acontece? Por que magoa tanto quando isso acontece? Porque as necessidades da nossa alma são necessidades infantis. São necessidades estritamente afetivas infantis. Então, o meu conselho para você, que repito, é o conselho que eu daria para uma irmã, é amadureça. Amadureça e aí você vai passar a se importar com coisas que, de fato, merecem a sua atenção. A Assembleia de Vozes é um conjunto de pessoas, vivas ou mortas, né, que deixaram um legado e que esse legado impactou a sua vida, né? Então, você tem essas pessoas como referência. Ontem eu falei aqui que uma das pessoas da minha Assembleia de Vozes é o José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá. E como é que eu consulto o São José Maria Escrivá para me ajudar quando eu preciso de um direcionamento? Eu consulto ele aqui, no legado que ele deixou. Esse aqui é um livrinho muito bom, inclusive já falei bastante dele aqui. Mas enfim, eu consulto essas pessoas da minha Assembleia de Vozes a partir do ensinamento que elas deixaram. Então, é assim que funciona. Essas pessoas, direta ou indiretamente, me aconselham na vida. É claro que tem muita gente viva e próxima a mim que está na minha Assembleia de Vozes, né? Como amigos muito queridos, que eu não preciso citar nomes porque eles sabem. Tem duas coisas muito importantes aí. A primeira delas é, se você está se referindo a uma igualdade de direitos civis, então você só precisa ser uma pessoa normal mesmo, porque qualquer pessoa normal defende isso. Segunda coisa, se você está se referindo a uma igualdade humana, né, onde homens e mulheres devem ser humanamente iguais, aí isso é impossível, minha flor, porque não tem que ser. Nós somos diferentes e vamos continuar sendo diferentes, graças a Deus. Cada vez uma pessoa de menos amigos, acredita? Estava pensando sobre isso ontem, inclusive. Tenho muitos colegas queridos, pessoas com quem convivo, com quem divido muita coisa, mas amigos são poucos. Tá bom, minha flor, anotado, viu? Desculpa aí ter falado sobre feminismo sem ter estudado feminismo. Desculpa, tá? Eu prometo que eu vou estudar esse assunto. Prometo. Depois eu faço o curso. Primeiro eu vou estudar bastante. Porque essa galera tem uma visão maniqueísta da política, né? Da política e da vida, na verdade. Então, tudo é um jogo de dois times, né? A gente não pode pensar numa outra possibilidade. Ou você ama ou odeia. Muito obrigada, minha flor. Vou marcar a Sami aqui para ela ver a sua mensagem carinhosa. Mas já me adianto e agradeço em nome das duas, viu? Um beijo. Que tal você começar a parar de viver uma vida errada? Pois é, e bem aqui eu lembrei de uma coisa que o padre falou no recolhimento que eu fui. Como pode, né? A mesma língua que a gente usa para falar com Deus e de Deus, a gente usa para amaldiçoar os outros, pessoas que foram feitas à imagem e semelhança dele. Voltei.
Preciso comer sushi. Ninguém perguntou, ninguém quer saber, mas eu tô aqui dando satisfação. Não, a gente não vai viajar, porque, veja bem, o casamento é na quinta-feira e na segunda, depois do casamento, eu vou lançar um curso. Entendeu? Não dá. Não, de forma alguma. De forma alguma. O objetivo é chegar em todo mundo, homens, mulheres, todo mundo, todo mundo. Porque esse é um assunto de importância universal, entendeu? É muito difícil responder isso quando você não está vivendo a situação, né? Porque aí vira uma coisa completamente hipotética e qualquer resposta que eu der vai ser uma resposta genérica. Mas eu acho que sim, porque eu acredito no arrependimento das pessoas. A primeira coisa que eu faria era pedir indicação de escolas que fossem menos progressistas, né? Que fossem conhecidas por não serem tão progressistas. E depois acompanharia integralmente o conteúdo. Porque o que é que acontece? Às vezes você não tem como fugir, né? Às vezes você tem que colocar seu filho numa escola e ele pode estar, sim, correndo o risco de ser doutrinado. Então você tem que ficar de olho em todo o material, acompanhar tudo. Nossa senhora, olha esse filtro. Parece que eu fiz uma cirurgia plástica no nariz. Mas enfim, eu sempre entendi que não existe católico não praticante. Sempre entendi. O que eu não entendia era o julgamento, apontar o dedo para os outros. Eu também estou muito ansiosa. Não vejo a hora de abrir esse negócio. Meu Deus do céu. Mas falta pouco, tá? Falta pouco. Dia 27 é logo ali. E aí a gente começa. Ontem, quando eu divulguei a página aqui para vocês se cadastrarem, foi tanta gente entrando no negócio que o servidor caiu. Mas a gente conseguiu resolver em alguns minutos e a página tá ok, tá? A página tá no ar. Então, se você não se cadastrou, vai lá. Essa é uma pergunta boa. Eu vou contar tudo do curso na live, vou explicar como vai funcionar toda a estrutura do curso, mas eu queria adiantar isso aqui. A ideia é que as aulas sejam curtas, muito, muito, muito objetivas. Então, como é que vai ser? Vai ter muita aula, vai ter muita aula. O curso está super completo, são 10 módulos de muito conteúdo, mas eu quero que as aulas sejam objetivas, diretas, sem muita enrolação, sabe? E eu quis fazer dessa forma porque eu pensei no formato não como alguém que está fazendo o curso, que está entregando o curso, mas como alguém que está assistindo como aluno. Então eu acho muito interessante essa coisa mais dinâmica. Ou seja, tem lá a aula, cada aula responde uma pergunta, né? Que é referente aos argumentos apresentados pelo movimento feminista, e aí nessa aula eu vou desconstruir esse argumento, mas tudo muito simples. É provável que sim, que depois eu reabra as inscrições para esse curso, mas eu não sei quando, porque depois vem o clube de leitura, tem outras coisas, então eu não sei quando eu vou reabrir e mais. Não vai ser por esse preço que vai ser agora, de jeito nenhum. Vou deixar assim, pode ficar tranquila. Não sei exatamente quantos dias as inscrições vão ficar abertas, mas dia 27 é segunda, dia 30 tá bom. Até dia 30 eu acho que rola assim, mas eu vou avisando. Então, o curso de noivos é onde você vai aprender o significado do matrimônio a partir da Igreja Católica, né? A partir da doutrina católica, do catecismo da Igreja, enfim. Então a ideia é essa. É bem bom. Boa, garota. Muito bem, muito bem. Fico feliz, fico orgulhosa. Como eu já falei aqui algumas vezes, essa é a minha luta diária. Fico muito feliz de estar conseguindo e de poder incentivar vocês a fazerem o mesmo. Ai, gente, essa pergunta é maravilhosa. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, depois eu conto aqui. Sim, o feio tem que ser gente boa, mas todo mundo tem que ser gente boa, né? O feio, o bonito, todo mundo tem que ser gente boa, né? Ah, vai ter bem casado, né, gente? Já que é pra fazer um negócio, então vamos fazer um negócio direito, com todas as tradições possíveis. Vai ter bem casado. Muita gente tinha me sugerido o bem casado da Conceição e eu fui atrás, é maravilhoso, encomendei eles.
Graças a Deus, não. Não permitem, não permitem. Todas as músicas que serão tocadas pela orquestra no cortejo, né, durante a cerimônia lá do casamento, devem ser músicas sacras. Impossível é a liberdade feminina com o feminismo. Feminismo é uma prisão, tá? Então, se você quer realmente ser livre, fique bem longe dele. Para quem não entendeu nada, é o seguinte: os alunos do meu clube de leitura vão ter desconto para comprar o curso de feminismo. E aí essa moça perguntou como que eles vão ficar sabendo desse desconto. E aí respondendo, vocês vão receber por e-mail. Destruição da família. Esse é o objetivo último, o objetivo final do movimento feminista, a destruição da família. Explico isso com muito detalhe no curso e inclusive essa é uma das melhores aulas. Estou trabalhando arduamente para isso, né? Esse é o objetivo do meu curso, mostrar o outro lado da história. Então, a partir do meu trabalho, o trabalho de muitas outras mulheres que estão aqui falando de feminismo, acredito que sim. Ai, que bom, fico feliz. Eu fui influenciada pela Fernanda e agora estou influenciando vocês também, mas é uma influência muito boa. Sério, fazer devocional de manhã cedo, rezar o texto, é incrível. Ontem eu não consegui, eu fiquei muito triste.